Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de geografia. Estaremos falando hoje sobre o continente europeu. Falando agora sobre a população e imigração na Europa, entrando então especificamente na parte socioeconômica. Em 2017, a gente tinha catalogado 742 milhões de europeus, onde há uma densidade demográfica elevada, ou seja, um continente densamente povoado, especialmente na porção centro-ocidental, que a gente consegue ter índices acima de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Esta densidade demográfica, ela fica mais baixa no extremo norte europeu, onde a gente verifica um frio mais intenso. Após a Segunda Guerra Mundial, o continente europeu passou a se organizar socialmente, reivindicando direitos sociais que foram se refletindo em novas políticas públicas, políticas sociais que foram voltadas para a melhoria constante do bem-estar social. Investimentos em educação, saúde, habitação, previdência, direitos trabalhistas, fazendo com que fosse elevado intensamente o padrão de vida do europeu. A infraestrutura cada vez melhor, de melhor qualidade, ampliando a força econômica e o poder salarial dos trabalhadores. Aqui neste mapa podemos verificar a densidade demográfica do continente, onde as áreas mais escuras, as regiões mais intensamente ocupadas, que é justamente, conforme a gente vem falando desde o começo da aula, a região de planícies, a região central, 60% da Europa, onde está, e a região mais intensamente urbanizada e industrializada é a região em torno do Porto de Roterdã, falaremos isso mais à frente. Encontramos no mundo 51 países com um IDH muito elevado, onde 34 são europeus, a maioria, especialmente na Europa Ocidental. Encontramos na Europa Oriental, o antigo bloco socialista, os piores indicadores humanos da Europa. O continente vem passando por um processo de modernização desde o século XVIII, obtendo um avanço tecnológico e uma gradativa elevação do padrão de vida. Nesse contexto, analisando o continente europeu, podemos constatar que há um processo de urbanização antiga, onde se iniciou lá no final do século XVIII, onde pós Primeira Revolução Industrial houve o início da industrialização e, acompanhando a industrialização, a intensificação do processo de urbanização. Na Europa Ocidental especificamente, porque as nações menos industrializadas, elas permaneceram até hoje na Europa Oriental. A Europa, especialmente ocidental, concentra a maioria das cidades globais, cidades com peso econômico, uma quantidade enorme de tecnologia muito influente na geopolítica mundial. Falando sobre a questão das migrações. A Europa Ocidental é um polo de atração, mas isso é mais recente, porque até a Segunda Guerra Mundial o continente ele tinha muito mais saída de migrantes, ou seja, emigração, saída de migrantes de um país, de um continente, porque
Nesta época, até a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos condições de vida que não eram muito boas. A gente tinha guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a gente teve um processo de urbanização, industrialização muito intensificado na passagem do século XVIII para o século XIX, um início de século XX conturbado com as grandes guerras mundiais. Então, somente após a Segunda Guerra Mundial houve melhorias nas condições de vida e aí o processo de emigração se reverteu completamente, fazendo com que o continente passasse a ser um continente de imigração, recebimento de migrantes de várias partes do mundo, ou seja, atração de imigrantes, onde a gente concentra o maior número na porção ocidental. Esses imigrantes são oriundos das antigas colônias, na época do imperialismo. Recentemente, a gente também verifica vinda de imigrantes da Europa Oriental, onde verificamos uma presença mais enfraquecida da economia e piores condições de vida da Europa. A Europa tem recebido muitos refugiados de guerra, de calamidades humanas, como, por exemplo, sírios e africanos. Falando sobre a migração, agora na parte oriental, leste europeu, a gente verifica que a migração ocorre principalmente entre as ex-repúblicas soviéticas. A Rússia, ela acaba sendo o polo de atração desses povos da antiga União Soviética. No continente europeu, verificamos um processo de envelhecimento populacional, onde a integração dos imigrantes faz-se necessária porque em determinados postos e tipos de trabalho já está tendo até uma falta de mão de obra. Verificando isso a nível de progressão histórica, vamos entender que a crescente chegada de imigrantes, além de contribuir para a diversidade cultural, especialmente na França, uma grande receptora de imigrantes, a gente também tem verificado movimentos contrários dessas imigrações, onde a gente chama o processo de xenofobia, aversão ao imigrante, aversão à cultura de outros povos, valorizando a cultura dos povos originários. Infelizmente, com crescentes conflitos e preconceitos, os imigrantes chegam na Europa e vão precisar usar o sistema de saúde, educação, emprego. Então isso tudo afoga, concorre com os povos originários. Por isso, uma das causas da xenofobia está sendo esse tipo de alegação. E a extrema-direita tem comandado esse tipo de movimento anti-imigrante, exaltando a parte econômica, nacionalista, enquanto que movimentos mais sociais, democráticos, começam a falar outra questão, de que os imigrantes precisam ser respeitados, então fica esse tipo de conflito de ideias. A crise econômica que a Europa Ocidental passou entre 2010 e 2013, provocando um desemprego maior do que o normal, também ajudou a se pensar num processo de restrições aos imigrantes, defendido hoje em dia
por exemplo, pela extrema-direita política europeia. Como já disse, no entanto, os europeus não podem se livrar totalmente dos imigrantes. Eles vão cada vez mais precisar da sua mão de obra estrangeira em determinados tipos de atividades, porque lá no continente europeu, principalmente Europa Ocidental, estão ocorrendo quedas acentuadas nas taxas de natalidade, acontecendo um envelhecimento populacional e aí diminuindo a oferta de mão de obra adulta e ativa. Em alguns países europeus, esse crescimento vegetativo, que é o crescimento real da população, quanto que nasce e quanto que morre, é o crescimento real, vegetativo, ele se encontra até num estado negativo. Está tendo maior saída por mortes, por exemplo, envelhecimento populacional, do que nascimento, chegada populacional pela natalidade. Falando especificamente sobre a economia dos países europeus, a Europa Ocidental é onde há a presença dos países desenvolvidos, onde concentram grandes tecnologias avançadas e onde houve o pioneirismo do processo da industrialização no final do século XVIII no Reino Unido, com a primeira Revolução Industrial. Os períodos turbulentos que a Europa passou no começo do século XX, como as guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra, comprometeram o desenvolvimento europeu. E apenas a partir do final da Segunda Guerra Mundial, fazendo com que investimentos estadunidenses empregados na Europa, através do Plano Marshall e a criação posterior da União Europeia, contribuíssem para que houvesse uma grande expansão econômica no continente, onde as principais economias estão na Europa Ocidental e onde verificamos importantes organizações econômicas internacionais, como a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, o G7, o grupo dos 7 países mais desenvolvidos do planeta. Nós temos Estados Unidos, China e Japão, que não são europeus, porém os outros 4 dos 7 são europeus, fazendo com que haja uma comprovação da sua grande força econômica, entre eles Alemanha, Reino Unido, França e Itália. Verificamos também o G20, o grupo dos 20 países mais desenvolvidos e em desenvolvimento do planeta, aí também incluindo os emergentes, mais bem destacados nas suas economias. Sobre a União Europeia, temos a dizer que é um bloco econômico criado não inicialmente com esse nome. Foi criado pelo Tratado de Roma em 1957 sob o nome Comunidade Econômica Europeia, CEE. Objetivo: integrar as economias dos países membros. Mais tarde, no início da década de 90, especificamente 1992, foi criado, sim, aí a União Europeia e, desde 2004, alguns países do leste europeu vêm ingressando neste bloco, mas precisam ter critérios de estabilidade política, estabilidade econômica. Alguns países do leste europeu preferiram não ingressar ou também não tiveram a capacidade de aceitação para ter o ingresso na União Europeia. Então,
Estes países integram a chamada Comunidade dos Estados Independentes, CEI, criada com a fragmentação e o fim da antiga União Soviética. O ingresso à União Europeia de países que fazem o pedido vem sendo negociado e gradativamente a União Europeia permite ou não a entrada de países dessa parte europeia menos evoluída, o leste europeu. Porém, muitos querem entrar, mas também há quem queira sair, como, por exemplo, o Reino Unido, que em 2016 fez um plebiscito de permanência na União Europeia ou saída, e o não ganhou, ou seja, ganhou a saída do Reino Unido do bloco, uma votação apertada, 52% pela saída. Então, esse movimento foi chamado de Brexit, onde houve em março de 2017 o início das negociações, que tinha uma previsão de conclusão até março de 2019, mas por diversos debates bastante ferrenhos, muitas vezes, só foi efetivada essa saída em 31 de janeiro de 2020. E durante 11 meses há um período de transição, onde até esse período de 11 meses se passar, o Reino Unido permanece como membro da União Europeia. Depois, quando se efetivar essa saída, com esse período de 11 meses estabelecido de transição, a Grã-Bretanha terá que pagar uma multa alta de saída, cerca de 30 milhões de libras esterlinas, e também vai ter que arcar com as consequências de caminhar com as próprias pernas. Uma das alegações da saída da Grã-Bretanha do bloco é que a libra esterlina é a moeda mais forte do bloco, da União Europeia. Era enquanto a Grã-Bretanha estava presente. Com isso, a população, parte dela, alegava que era o Reino Unido que carregava o euro, a força do euro nas costas. E então há debates, pessoas que defendem a saída, defendem a permanência, e a saída Brexit ganhou. Vamos ver o que acontecerá em 2021. Um objetivo inicial da Comunidade Econômica Europeia, antes de virar a nomenclatura União Europeia, após a Segunda Guerra Mundial, era ter um desenvolvimento econômico. E a Zona de Livre Comércio foi constituída em 1993, com o fim das barreiras alfandegárias e a institucionalização da livre circulação de mercadorias e capitais. Em 1992, houve a denominação do Bloco União Europeia e, 10 anos depois, foi estabelecida em 2002 a moeda única, o euro. Então, a gente passa a ter a área do euro, onde em 2018, 19 países dos 28 membros da União Europeia compõem essa área do euro. 9 não haviam adotado o euro. Reino Unido e Dinamarca, porque não aceitaram abrir mão de suas moedas. E 7 não tinham condições econômicas exigidas pela União Europeia. Em 1997, com o Tratado de Amsterdã, houve
a promoção da livre circulação de pessoas no bloco. Porém, alegando segurança nacional, não assinaram esse acordo de livre trânsito de pessoas Reino Unido, Irlanda, Bulgária, Croácia, Romênia e Chipre. Em 2007, foi criado o Parlamento Europeu, onde representa os interesses comuns do bloco, independente dos governos nacionais próprios. Sobre a Comunidade de Estados Independentes, lá na Europa Oriental, leste europeu, CEI. Após a Segunda Guerra Mundial, onde a gente foi mergulhado no contexto geopolítico chamado Guerra Fria, o leste europeu era composto pelo antigo bloco socialista, onde em 1991, através de movimentos separatistas, grave crise econômica que a União Soviética veio passando, defasagem tecnológica desde os anos 70 até 1991, fizeram com que a União Soviética chegasse ao fim, criando então a CEI, formada por 12 das antigas repúblicas soviéticas, onde a Rússia é a líder desse bloco. Atualmente, o parque industrial da Europa é bastante diversificado, moderno e competitivo, com altíssima tecnologia, tendo uma densa rede de transportes rodoviário, ferroviário e hidroviário, favorecendo a circulação de pessoas e de mercadorias pela Europa. Na porção ocidental, a infraestrutura é a mais moderna, onde estão os portos mais movimentados do continente. Destaque o Porto de Roterdã, onde abrange importantes regiões industriais de diversos países europeus da Europa Ocidental. Na agricultura, a gente verifica uma atividade bastante capitalizada e mecanizada, com uma baixíssima participação na composição do PIB e reduzida mão de obra. O mesmo ocorre com o setor industrial, onde a maioria dos trabalhadores acabam tendo que ir trabalhar no comércio e serviços. De forma geral, isso é mais comum entre os países industrializados e urbanizados, porque há o fator do desemprego estrutural, onde as máquinas tomam conta dos empregos, principalmente os empregos com menor especialização de mão de obra. Alguns países da Europa Oriental, a agricultura ainda emprega muita mão de obra. Aqueles países dissidentes da antiga União Soviética, onde a gente verifica uma economia menos intensa do que na Europa Ocidental. Ou seja, são países menos industrializados. O turismo é uma atividade muito importante ligada ao setor de serviços. A Europa Ocidental é o maior polo turístico do mundo, onde há uma infraestrutura especialmente planejada para receber os turistas pelo mundo e tem diversas atrações, onde a gente verifica o turismo cultural, turismo de eventos, o intercâmbio de estudos e também verificamos o turismo especificamente de inverno. Nem tudo são flores na questão do turismo. A gente verifica também problemas, como por exemplo a população local. Há uma elevação do custo de vida, aluguéis, restaurantes, moradias, tendo também, infelizmente, uma depredação do patrimônio histórico-cultural pelo grande volume de circulação de pessoas. Até a próxima aula, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.